Amados, é uma alegria estar com vocês em mais uma terça-feira. Estarmos aqui de volta, né, para juntos cultuarmos ao Senhor, mas também para aprendermos sobre Ele, né, sobre Sua palavra. E hoje é um dia atípico. Nós estamos com a cidade com greve de ônibus, né? E eu não sei qual a razão, porque eu tenho a impressão que a maioria aqui tem o seu próprio carro, né? Graças a Deus. Mas por alguma razão os ônibus influenciaram. Mas eu louvo a Deus por você que veio. Amém? Eu sempre peço ao Senhor, semanalmente, para o Senhor trazer aqueles que Ele quer que esteja aqui hoje. É óbvio que a gente se sente bem quando nós temos muita gente em qualquer igreja, qualquer pastor gosta, né? Mas assim, o importante é quando o Senhor nos traz por um propósito, não é? E com os corações sensíveis, abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir uma coisa a vocês hoje. Quem puder, se desligue um pouco do seu celular. Quem puder, tá? Não é obrigatório, apesar de que o pessoal está anotando os nomes aí, né? De quem está com... né? Eu sei que tem gente que até faz notas nos celulares. Às vezes eu faço isso. Se for para isso, não tem problema. Eu digo assim, de você estar conversando com outros, porque isso às vezes vai tirar aí a atenção daquilo que Deus tem para você. Quem gosta de ser roubado aí? Quem gosta? Quem gosta? Aí o cara já diz, só o senhor mesmo, né? Que só eu levantei a mão, né? Ninguém gosta de ser roubado. Então não deixe que Satanás roube o que o Senhor tem para ti hoje à noite. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por mais uma semana ter chegado, uma terça-feira, e mais uma vez aqui estamos reunidos no teu nome para engrandecer-te, para cultuar a ti e também, Senhor Deus, para estudarmos juntos a sua palavra. Nós reconhecemos o teu poder, o teu governo, a tua autoridade sobre nós, sobre essa igreja, sobre esse ministério. E queremos nesse momento entregar, Senhor Deus, todos os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, todo o nosso ser ao Senhor, para que o Senhor comunique conosco e que nós estejamos completamente conectados àquilo que o Espírito tem a nos instruir nessa noite. Que o Senhor seja o transmissor, que a verdade flua através de mim, a tua verdade, e que ela nos encha, que ela seja escrita nas nossas mentes e corações, pois a tua palavra mesmo diz que nós devemos esconder a palavra no coração, para não pecar contra ti. Ensina-nos hoje, Senhor, a respeito desses assuntos que nós vamos estudar, e que nada tire nossa atenção. Assim, Senhor, nós entregamos ao Senhor esse momento, e também declaramos que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém, amém, amém. Muito bem, gente, hoje nós chegamos aí na metade do livro que nós estamos estudando. Nós estamos aí na página 200 e lá vai alguma coisa. Eu acho que hoje nós terminamos esse capítulo aí por volta da página 240, 250 aproximadamente, salvo engano, 247. Então você que está lendo, aproveite que você vai ler 2 livros nesse primeiro semestre, pelo menos aqui com a gente, e eu espero que isso esteja sendo bênção para a sua vida. Nós vamos estar estudando o capítulo 7, capítulo 8, e é um capítulo tão rico que você precisa lê-los. Não dá para a gente passar o conteúdo deles aqui, porque é muita coisa e que precisa de um tempo muito maior do que aquilo que nós temos disponível para os nossos encontros. Quero ler Provérbios 9, versículo 8. Primeiro tema é reagindo à repreensão. O texto diz, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Possivelmente, ao longo da sua história cristã, se isso ainda não aconteceu, eu sinto muito, se isso ainda não aconteceu, mas possivelmente você já deve ter sido repreendido por algum irmão. Possivelmente você já deve ter sido chamado, como a gente diz aqui na nossa linguagem, na nossa cultura, chamado a sua atenção por alguma coisa que você fez de errado. Então isso não deveria assustar nenhum de nós, porque mais valem as feridas feitas pelos que amam
do que os beijos do que odeiam. Salomão ensina isso. Então, muitas vezes, você é repreendido, pode até não gostar, mas aquela repreensão pode te dar uma direção para a sua vida, que se você não tivesse ouvido, certamente você ia se dar mal. E aqui ele coloca dois grupos em provérbio, né? O escarnecedor, ele não vai ouvir, né? É como se lançasse as pérolas aos porcos, né? Mas o sábio, o que ele faz? Ele te amará. Agora eu quero que levante a mão só os escarnecedores. Não tem ninguém, né? Olha, você fica de olho que agora você já pode chegar junto nessa turma aí. E os sábios, só os sábios. Tem pouco também, tá difícil. Tá difícil hoje, viu? Os escarnecedores, ninguém tem. Os sábios, aqueles que gostam de ser, que aceitam a repreensão, né? Ele vai te amar. Eu, particularmente, não gosto de ser repreendido. Particularmente, eu não gosto de ser repreendido. Mas, pela maturidade, eu aceito ser repreendido. Tem momentos que nós precisamos receber essa repreensão, essa chegada junta, e alguém dizer assim: Zeca, você está errado, amigo. E dizer para ele por que ele está errado. E não só dizer que ele está errado, porque isso é fácil, né? Então, o que é o certo? Por isso que nós precisamos nos mover biblicamente. Se eu estou errado, você me dá uma oportunidade de aprender o que é certo. E tem Jesus fala no Mateus 18, versículo 15. Dá para colocar aí, Léo? Léo voltou, olha, graças a Deus. Né? Que se você repreender essa pessoa, Mateus 18, 15, você vai ganhar. Se o teu irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chama-lhe a atenção para o erro. Se ele te ouvir, o que acontece? Você recuperou um irmão. Olha que legal, hein, Mois? Você vê que o irmão estava indo para um precipício e você chega com ele, conversa. E a Bíblia diz que se ele te ouvir, você recuperou, você ganhou o irmão. Então, assim, eu fiz algumas perguntas aí, vocês vão acompanhando. O que significa erguer ou chamar a atenção de alguém, né? Aí nós vimos isso aí na aula anterior, que foi o Tiago e o Domingos que deram, né? Que o termo grego em português significa convencer ou persuadir. Então, o chamar de atenção é muito importante nós entendermos isso. Não tem a intenção de desmoralizar, não tem a intenção de envergonhar aquele irmão, tem a intenção de convencê-lo a sair daquele caminho, a sair daquela ideia que ele está avançando e avançar através de um pensamento sólido, de um fundamento sólido naquela atitude que ele vinha tendo. Segundo, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra convencimento, persuasão, repreensão? Já falei aí, né, que Jesus usou nós lemos Mateus 18, 15, que se você convencê-lo, você ganhou aquele irmão, você encaminhou corretamente aquele irmão. Mas ele fala também em Apocalipse, né? 3, 15 a 19. Dá para pôr aí, Léo? Dá para ler? Dá para pôr aí? Apocalipse 3, 15 diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio? Vamos ler aí, vamos lá? Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Está igual o pessoal daqui, né? Ninguém, não tem nem os escarnecedores, nem os sábios. A gente tem que decidir o que é que nós somos. Vamos para frente. Vamos lá. Mas por que e como água morna, nem quente nem frio, eu o vomitarei da minha boca. Eu vou ler aqui que é melhor para mim. Vai, solta aí, pode passar. Mas, ok. Você diz, sou rico e próspero. Vamos ler juntos? Vamos lá? Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Misericórdia. O que mais? Tem mais, né? Eu aconselho ao quê? Comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico.
Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Vamos lá, continua. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Queridos, o que nós temos visto hoje, infelizmente em muitos lugares, é exatamente isso aí. Exatamente um povo em cima do muro, que não é quente e nem frio. Um povo que não se posiciona diante do mundo. Então nós vemos, se olhássemos como igreja, nós vemos uma igreja que está enganando a si mesma. Homens que estão enganando a si mesmo, que não aceita correção. E eles dizem, eu sou rico e sou independente. Mas aos olhos de Deus, o que ele é mesmo? Pobre, cego e nu. É um miserável. Mas ele não consegue enxergar isso. Porque ele não enxerga com as lentes de Deus. Né? Que mais? Ele não enxerga o tamanho do seu pecado. A pessoa que não aceita ser repreendida, ela não está vendo o tamanho do seu pecado, que ela está vivendo. Então, quando as pessoas estão nesse estágio, elas não aceitam mudar. Estão ligados? Não aceitam mudar. Ela não tem força para mudar, ela não tem interesse em mudar. E a pergunta aí, como é que você se enxerga? Né? Como é que você se vê? Sinceramente, você acha que precisa mudar algo na sua vida? Está todo mundo de boa? Pode ir para o céu, não vai nem passar por nenhum crivo, já está tudo certo, a gente está direto. Né? Eu estou brincando, mas tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida, no seu comportamento? Se realmente o Senhor mostrasse quem você é aos olhos dele, como é que seria? Se ele mostrasse quem eu sou, né? E aí, se alguém te repreender, como é que você iria reagir? Se alguém chegasse e dissesse, cara, eu vou falar uma coisa aqui que é muito comum. Imagina só, cara, tu não pode estar te deitando com essa mulher aí, cara. Ela é tua namorada, você não casou com ela. Se você disser isso dentro da igreja, já arrumou um problema, hein? É ou não é? Porque isso é um costume do mundo, mas onde é que a gente vê muito isso? Dentro da igreja. É chocante, mas é verdade. É verdade. Você não pode. Dentro da palavra de Deus, o sexo é para casados. Esse é um tema sensível. Mas todo mundo faz, pastor. Nós não somos todo mundo. Nós somos sinceramente, eu vou falar uma coisa. Nós somos de um outro mundo, gente boa. Literalmente. Nós somos de um outro mundo. Nós somos de um outro reino. E aí o ponto é, como é que nós reagimos à repreensão? Como é que nós reagimos? Quando a pessoa não tem interesse em mudar, uma das coisas que ela faz é ela despreza a repreensão. No meio de um conflito, ela é corrigida e ela simplesmente despreza a repreensão. Tem um monte de referência aí, Provérbios 1:30. Né? E quando essa repreensão é bíblica, Provérbios 1:30, ele está simplesmente desprezando a palavra de Deus. Aí, rejeitaram o meu conselho, ignoraram a minha repreensão. Sabe, eu sempre incentivo vocês a lerem Provérbios diariamente, não é? Porque Provérbios te dá instrução prática. E ele fala de tudo, inclusive sobre isso que eu estou falando aqui. Sobre fidelidade, sobre infidelidade, sobre prostituição, sobre fidelidade. Provérbio ensina muito essas coisas práticas, de como nós devemos viver. Então, não dão crédito a Deus e a quem as repreende. Outro, às vezes, ele abandona, ele corre da repreensão. Eu noto, às vezes, quando alguns homens começam a faltar aqui no culto, eu, às vezes, acho que ele está precisando de alguma repreensão, mas como o Senhor não me disse ainda o que é, eu fico só observando. A maioria, quando está agindo de uma maneira que não agrada a Deus, não são todas, às vezes o cara viajou. Estou falando daquela situação que é, de fato, uma pessoa que veio aqui, ouviu uma coisa que ele não gostou, e aí ele não volta mais, porque ele não quer ouvir a repreensão. Mas aí, Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre a sua transgressão jamais prospera.
Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, são escolhas, confessar, aceitar a disciplina, né? Ou se mover pelo orgulho. Eu não aceito ser corrigido, eu não aceito ser repreendido. Então ele vê também o repreensor, aquele que o repreende, como um adversário. E aí ele passa a desprezar aquela pessoa. Ele não dá mais atenção, ele não ouve aquele pastor só fala muito duro. Eu fico pensando, tem 3 caras assim que eu achava muito top no Antigo Testamento, que tinha que ter esses espíritos, tipo eles nesse nosso tempo. O Elias, aquele Elias era casca dura. O pupilo dele, o Eliseu, não é? Que também não brincava em serviço, não. Os caras diziam que tinha que ser dito. Dizia mesmo. E o João Batista? Perdia o pescoço, mas não deixava de dar o recado. Perdia a cabeça, mas não deixava de dar o recado. Não é? E ele chegava com o rei e dizia, cara, tu está dormindo com a irmã do teu irmão, com a tua cunhada. Está lá em Lucas. Quem que diria isso para um rei? E detalhe, o texto diz que o rei respeitava João, porque ele era um profeta. Ele reconhecia. Então não pense que quando alguém vai te repreender, que ele está, na verdade, querendo destruir a tua vida, ainda mais se ele for um irmão teu. Estão ligados? Esse irmão, essa irmã, quer que você ande debaixo da segurança, da proteção, da bênção do Senhor. E é necessário, às vezes, que você seja repreendido. Uma outra coisa que eles fazem, além de desprezar, é romper o relacionamento. Não vou mais andar com aquele domingo, não. Toda vez o cara vem dizer que eu estou errado, E pior que ele está certo, mas eu quero continuar errado. Né? De repente alguém pensa assim, né, Domingos? Né? O camarada quer seguir errado. E o que nós devemos fazer? Treinar os nossos ouvidos para atender a voz de Deus. Se nós não fizermos isso, possivelmente nós vamos andar na vereda do pecado, na vereda da injustiça. E aqui tem algumas respostas não bíblicas à repreensão. Veja se você se identifica com alguma delas. Vamos lá. A primeira, pelo simples fato de o repreensor não ser perfeito, Deus não vai usá-lo para mostrar minhas deficiências. Então é aquele cara que diz assim, quem é esse Zeca para vir falar de mim? O cara diz assim. Mas nós vamos entender aqui que Deus não escolhe o santarrão, nem sempre ele vai escolher o mais santo para nos repreender. Né? Tem uma explicação, aí, uma situação que é exposta no livro de Isaías, quando há ali uma guerra entre a Síria e Israel, né? E Deus corrige Israel através da Síria, mas depois ele vai e corrige a Síria. Porque ele é soberano, ele está no controle. Como assim? Uma nação pagã vai corrigir a nação de Deus? Quem são eles? Eles não são nada, mas quem manda eles é o Todo-Poderoso. Então, muitas vezes poderá acontecer a correção vinda de alguém que, aos seus olhos, é pior do que você. Você precisa discernir e acatar ou não a repreensão. Tem outra história que eu gosto muito, essa história sempre me intrigava muito, em 1º livro de Reis, capítulo 13, que é a história de 2 profetas. Um profeta jovem, no caso, né? E um profeta mais vivido, um profeta velho. Né? Ainda bem que o Zeca é um profeta, porque tem o falso profeta, que é pior ainda, né? O falso profeta é o Domingos, olha aí, né? Oh, Jesus, misericórdia. Então, aquele profeta recebe uma sentença, aliás, uma ordem de Deus para ir até o rei e dizer para ele o que ele tinha que fazer. Está lá, eu não vou tomar muito tempo, porque são várias perguntinhas aqui que eu tenho que comentar. Depois vocês vão lá, 1 Reis, capítulo 13. Então, o profeta mais jovem vai até o rei e diz tudo o que vai acontecer. Na hora acontece como é que chama? O lugar onde fazia o sacrifício racha, né? As cinzas caem, como estava na descrição do texto,
E na hora o rei se embravece com o profeta, estica a mão para ele, prendam esse homem, a mão dele fica dura. Aí ele pede para o profeta orar o Deus dele para ele voltar a sua mão ao normal. Aí o profeta ora, a mão dele volta ao normal. E aí o profeta fala uma coisa que não era para ele falar. Ele diz, eu vejo que, vamos para minha casa, o rei chama, vamos comer na minha casa, porque eu estava feliz, o braço dele estava duro, agora está tudo no jeito de novo. Aí o profeta disse, eu não posso ir, porque Deus disse que não podia comer pão nem beber água, e eu não deveria voltar pelo mesmo caminho. O cara, na minha opinião, falou além do que devia. Bastava ele dizer, eu não posso comer, a minha missão é essa, eu estou voltando. Os filhos do profeta velho ouviram aquilo e contaram para ele. E o profeta velho disse, não, eu vou atrás desse cara, eu quero saber quem é ele. Quando ele chega lá com o cara, ele diz, você que é o profeta que estava lá com o rei, sou eu mesmo. E eu estou indo embora porque Deus disse, de novo ele repete a mesma coisa, Deus disse para eu não comer em lugar nenhum e tal, e também que eu tinha que voltar por outro caminho. Ele disse, cara, eu também sou profeta, meu. Nós somos da mesma linhagem, nós somos profeta, então a gente se entende. Apareceu um anjo para mim, ainda há pouco, e disse que Deus mandou vir aqui contigo chamar para tu ir comer na minha casa. Aí o profeta, jovem, acreditou na mentira. O texto diz, mas ele estava mentindo. Tá? 1 Reis você vai ver. Então veja, a gente fica intrigado, porque naquele momento Deus usa esse profeta para testar, né? O profeta que tinha tido sucesso na missão até ali, e o cara prefere acreditar na palavra de um profeta, que também era profeta, pelo menos o texto diz isso, do que permanecer na palavra de Deus. Ele vai para a casa desse profeta, lá eles comem. Quando eles estão lá de boa, lá comendo, o Espírito do Senhor vem sobre o profeta velho e diz, você desobedeceu, você vai morrer. Pela boca do cara. Aí você diz, pô, o cara é um mentiroso. O profeta mentiu. E por que Deus falou pela boca dele? Ele é soberano, meu amigo. Eu estou querendo dizer que para você, que pode ser que Deus use alguém pior do que você para te repreender. Você precisa ter discernimento para entender que é de Deus. Estão ligados? E de fato o cara morreu. Um leão ataca ele. E a história segue. Leiam lá 1 Reis capítulo 3. Segundo, achar que não deve dar ouvidos ao seu repreensor, porque ele teve uma má atitude quando o repreendeu. Essa história aqui que exemplifica esse ponto é muito interessante, porque quando Davi quase que perdeu o reino para o seu filho Absalão, ele teve que sair fugido. E aquilo ali fazia parte, sabe de quê? De uma repreensão de Deus. Era melhor ele passar por tudo aquilo como uma repreensão de Deus a respeito daquela queda dele lá atrás, né? Com Betseba. O Natan, você lembra o que Natan falou para ele? Pois vocês olhem lá, que ele diz, você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa. O que tu fez escondido vão fazer à luz do dia, em cima do telhado. E ali Davi estava discernindo. Eu estou sendo corrigido. E no momento que eles estão fugindo, porque Absalão já estava com tudo armado, e o rei precisou fugir mesmo, deixar a cidade. Deus levantou um filho de Saul, chamado Simei, e esse homem blasfemava, gritava contra o rei. Então ele dizia que Davi era um assassino, que Davi deveria estar morto. Então, de repente, um dos soldados de Davi disse, rei, basta um sinal teu, eu arranco a cabeça dele do pescoço. Na hora. E o rei disse, não faça isso. Deus está me corrigindo. Que discernimento, gente boa. Então, ali Davi ouviu blasfêmias, desrespeitos, insultos, a ira daquele homem contra ele, a humilhação, né? Ele ouviu aquilo que a gente chama, ele jogava pedras, né? Teve um apedrejamento, ele jogava pedra. Leiam lá depois esse texto, está aí, eu não vou ler o texto para a gente não tomar muito tempo, né? Então, Davi refletiu e entendeu que aquela repreensão era de Deus, e ele aceitou a repreensão. A gente que trabalha com aconselhamento bíblico,
Quando, por exemplo, tem casos muito sérios, muito graves, por exemplo, um adultério, uma traição, que é trazida à luz, né, para outra parte, aquele que traiu vai e confessa, eu sempre digo para eles, você vai passar, uma das experiências que você vai viver é o apedrejamento, que é isso aqui que Simei fazia. A humilhação, e você tem que dizer, e eu sempre digo para ele, diga assim, para sua mulher ou para o seu marido, eu mereço o que você está falando, mas eu não sou mais esse homem. Eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher. Eu estou tratado, estou curado, me perdoe. Porque a humilhação e o apedrejamento fazem parte do tratamento de Deus, mesmo que venha de um repreensor que você vê que teve alguma má atitude nele. Ok? 3. Olhar para a repreensão como muito pouco interessante. Aqui nós temos Lucas 16:10, dá para colocar aí, meu príncipe? E aí, o que a gente tem que ver, cara? Olha aí, vamos ler junto? Se forem nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Então, nós precisamos observar que quando há uma ofensa, nós não devemos considerar o tamanho, nós temos que consertar. Nós não devemos dizer, isso aí não tem importância. Esses dias eu estava pensando numa situação que muitas vezes a gente vai no supermercado e de vez em quando a gente come ali uma bananinha. Eu não como não, de boa. Mas tem gente que come. Uma uvinha. Eu acho que isso aí, né, gente, de boa, né, cara? O supermercado não vai quebrar por causa disso, o Carrefour, né? Carrefour, o DB, ou sei lá. Não vai quebrar por causa disso. Mas diante de Deus, o que vocês acham? Quem pega uma uvinha, poderia pegar alguma coisa maior? Então, veja, às vezes é uma pequena palavra que a gente não quer ouvir. Às vezes a minha esposa ela é muito nessa linha aqui, de não deixar passar certas coisas. Eu vejo como importante isso. Pequenas coisas. Hoje mesmo ela comentou uma coisa que eu não tinha percebido, não tive maldade, mas eu falei, não era melhor usar outra palavra. Porque aquilo ali pode dar um mal entendido e gerar uma pequena ofensa. Né? Pode aparentar desinteressante, mas para quem ouve pode ser um problema, né? Se tornar um problema maior. O ponto é se aquilo que você fez de fato desagrada a Deus. Esse que é o ponto. Não é o que o mundo acha. Não, mas espera lá, primeiro a gente tem que fazer o test drive, entendeu? A gente tem que fazer a coisa de, mas o mundo, você é de qual mundo? Você é do mundo de Deus? Do reino de Deus? Ou do mundo que nós vivemos? Os comportamentos são diferentes. Né? O ponto é, então, não importa o tamanho da ofensa, se você transgrediu, você precisa consertar. 4, falhar na identificação da atitude, a qual o seu repreensor está abordando. Jó 32, 1 e 2. Vamos ler aí esse. Esse é um ponto importante, você falhar na identificação. Né? Você acha que aquilo ali é coisa pequena. Olha, os 3 amigos de Jó, vamos ler juntos? Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então, Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Arão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo do que Deus. 1 e 2. Então veja que Jó falhou por não ver sua autojustificação. Você já teve isso? Você auto se justifica, né? E acha que aquilo que você fez não é problema, quando na verdade aquilo aqui é o problema. A autojustificação é o problema. Você lembra de Saul, quando o rei Saul tinha que acabar com os amalequitas, acabar com tudo,
matar todos os animais e tal. E ele disse, não, cara, eu trouxe só as coisas boas. E olha que ideia que eu tive fantástica. Para sacrificar o Senhor. Pera lá, mas o Senhor não mandou matar tudo? Aí você está trazendo uma outra, aí o cara ainda justifica que ele fez aquilo para sacrificar o Senhor. Então, ali ele mostra a sua justiça própria, ele mostra a sua recompensa, né? Ele busca a sua recompensa, né? E com isso ele desagrada o Senhor. O mais importante que a motivação que está por trás daquilo que você faz é a ação que você toma. Porque você pode até ter vontade de pegar os despojos, mas você pode não fazer. Então você não faz ação, você não tem ação. Então o autor coloca um exemplo bem interessante, detectando o que está por trás das atitudes. Coloca aí a próxima, isso aí. Então vamos lá, o que você acha que está por trás de cada atitude? Vamos ler junto aí. O primeiro, o marido esquecer regularmente de tirar o lixo, a primeira atitude. Segundo, gastar hora na televisão ou celular ao invés de ajudar nas necessidades espirituais dos filhos. Dar desculpas, evitar ou adiar a conversa que a esposa precisa ter com ele sobre sua depressão contínua. O que tem de comum por trás dessas atitudes? O que, na verdade, o motiva a fazer o que ele faz? Inclusive tem o Polisson, né? Ele trata, um autor, ele trata exatamente por que eu faço o que faço. Então aqui o autor diz que o que está por trás disso aqui é preguiça. Preguiça. Eu diria que, além de preguiça, prioridade. Porque se o cara coloca também prioridade, uma prioridade dele, jogar o lixo. Não, Tiago? Ele vai fazer, não vai? Com preguiça ou sem preguiça. É uma prioridade. Se ele sabe que ele tem que gastar tempo com os filhos, orientando, é uma prioridade. Com preguiça ou sem preguiça ele fará, correto? O outro, de dar desculpas, evitar de a conversa, dizer, não, eu vou conversar com você tal hora no dia X. Ele faz. A esposa, alguém me ajuda a ler aqui? Incluir gastos pessoais no relatório de gasto de casa. Segundo. Passar a registrar a renda de seu trabalho de meio período na declaração de imposto de renda. Comprar uvas orgânicas, mas colocar a etiqueta do valor certo no caixa do supermercado. O que está por trás dessa atitude? Tá aí, leiam aí, dá para vocês lerem. Me ajudem agora. Preguiça. Mais algum? O que está por trás? O que realmente... Falou. Flá. Nota por Flá. Falou, né? Foi o Zé que te falou. Vamos de novo, Tiago. Vamos fazer essa jogada aí. Achar falhas em todos os professores. É do filho esse. É sarcástico com a mãe ao pedir que ele arrume o seu quarto. Decidir que não vai participar da igreja com a família, alegando que a igreja crê e pratica a disciplina eclesiástica bíblica. O que está por trás da atitude do filho? Pode falar. Os pais. O que mais? O que está por trás? O que motiva ele? O que é o real problema que faz ele ter essa reação? Desobediência, boa. Mais alguma última, rápido? Ele é um insubmisso. Ele não aprendeu a se submeter à autoridade. Então, veja, diante do conflito, nós precisamos entender o que realmente está por trás daquela atitude. Por que ele reage à repreensão? Porque se você souber, você perceber, na verdade, você descobrir o que é, você vai conseguir ter argumentos bíblicos para repreendê-lo e, assim, convencê-lo do seu pecado. Estão ligados? Só um exemplozinho rápido. Outro. 5. Justificar ou desculpar o seu
comportamento. O nosso desafio aí é identificar e corrigir as desculpas que são dadas para justificar os comportamentos. Eu vejo isso muito nos adolescentes. Pensa, quem tem filho adolescente aqui? Ali, né? Eles são fera, né? Eles são rápidos, né? Na resposta. Eu fiquei observando como eles têm uma habilidade, às vezes até uma certa frieza, para arrumar desculpa. Então, se você não consegue identificar o que está por trás daquela atitude, dificilmente você vai conseguir corrigi-lo biblicamente. Lembra, o nosso tema aqui é repreensão. Você não vai conseguir corrigi-lo biblicamente se você não conseguir entender qual é a chave bíblica, o que está por trás daquela atitude, por que ele se justifica do seu comportamento o tempo todo. 6. Recorrer a um ato instintivo de vingança contra aquele que está repreendendo. Você já ouviu aí quantas adolescentes estão se voltando contra seus pais? Esses dias eu ouvi aí que, né, lá nos Estados Unidos, parece-me que 2 adolescentes mataram os pais e o plano deles era maior, era matar o presidente dos Estados Unidos. Olha só que onda, como é que está isso, né? Então, recorrer a um ato de vingança. O que normalmente essas pessoas fazem que vai te dar algum sinal? Fazem cara feia, fazem cara de brabo. Isso é uma coisa que eu já tentei fazer, mas com uma lindeza de nascença, nunca eu consegui fazer uma... A inveja é um negócio incrível, né? Muito bem. O Zé que consegue. Muito bem. Outra coisa é o tratamento do silêncio com o repreensor. Você chama a atenção e ele não responde. Tu também não, né, Tiago? Não consegue fazer cara feia, né? Muito bem. Outra coisa que eles fazem é lembrar o repreensor. Você não é perfeito. Você é pior do que eu. Inclusive, eu tive uma experiência com uma pessoa que eu aconselhei, que era um dos argumentos. E eu disse, pois é, o problema é que você está olhando para o modelo errado. Eu até que me esforço para ser correto. Mas sabe para quem que eu olho? Para Jesus. Você está olhando para Jesus? O que você vê em Jesus que não tem em você? Isso já desmonta muito, porque Jesus é perfeito, ele vai dizer que não é perfeito. Não é verdade? E eu ouvi mesmo isso de alguém, eu vou sair da igreja, a pessoa dizia, porque lá só tem gente muito errada. E foi um argumento e tanto, se você não sabe fazer. É verdade que tem gente errada aqui? É. Mas o nosso líder, aquele que nós seguimos, ele é perfeito, ele é o nosso modelo. As pessoas estão tentando sair. E você, por que não tenta também? Qual é o esforço que você tem feito para mudar? Você sabe que está errado. Enfim, outra coisa que eles podem fazer, eles podem gritar, berrar, bater na mesa, mostrar que estão com raiva. Isso pode estar acontecendo na sua casa. Ou pode acontecer. Eles podem ameaçar, intimidar, eu não vejo a hora de ir embora dessa casa, eu vou fugir, eu vou isso e aquilo. Se você não tem uma base bíblica, você não vai ter como corrigir, repreender biblicamente. E uma coisa que é um pouco comum é ter um descontrole de ira. E outras coisas mais que podem acontecer. E aí, 3 reações justas à repreensão. Isso está aí no teu coisa? E aí nós fazemos um panorama já desse primeiro capítulo e encerrar ele. Primeira reação à repreensão. A pessoa vai acatar, ela vai aceitar, né? Ela vai acatar a repreensão, ela confessa e se arrepende. Mas isso tem muito a ver com a forma que nós repreendemos, se ela for bíblica. E aí a pessoa vai dizer, realmente, eu estou em pecado, eu estou errado. Eu quero corrigir. A outra coisa que nós devemos fazer, ouvir e pensar cuidadosamente na repreensão. E algumas vezes, se for um filho, se for uma esposa, se for um marido, se for uma coisa que está errada, se você não quer pensar um pouco, você sabe, essa frase, você não quer pensar um pouco nisso, e a gente volta a conversar. De um certo aspecto, isso é terapêutico, mas isso é muito torturador, se realmente ele vai ter que pensar, avaliar o que ele vinha fazendo, né?
E é muito importante quando gera a verdadeira tristeza. Imagina uma pessoa que envolvido com algum vício, com droga, por exemplo, ele cai de novo. Se ele está tentando sair, o sentimento dele é de total derrota. Então você precisa vigiá-lo, né? Infelizmente já aconteceram situações graves da pessoa até atentar contra a própria vida, porque ela estava tão fragilizada que para ela não aguentava mais saber que ela tinha falhado de novo. E aquela pessoa sozinha bebeu, inclusive foi um jovem até da nossa igreja e se enforcou alguns anos atrás aí. Terceira coisa, escutar ou ouvir, Provérbios 15, 31. Quem dá ouvidos, coloca aí, Provérbios 15, 31. Pode ler. Crítica construtiva, se sente à vontade entre sábios. Então, essa repreensão é uma crítica construtiva. Ela tem o objetivo de tirar você daquele estado, daquele estágio que você está, daquele nível, e te colocar no outro, mas a pessoa precisa ouvir, escutar, tentar, né? Ter atenção e realmente voltar a obedecer aquilo que está sendo falado. Ok, gente, vamos lá, seguindo. Nós vamos então falando agora sobre chegando ao cerne do conflito. Veja, nós precisamos entender, como eu disse, o que está por trás do nosso comportamento, da nossa atitude. Por que nós estamos reagindo daquele jeito? Não é? É muito interessante quando você vê, por exemplo, Davi perguntar para si mesmo no Salmo 41, salvo engano, por que estás abatida, ó minha alma? Por que eu estou triste hoje? Por que eu estou tão bravo hoje aqui? Eu acordei já chutando o pau da barraca, chutando a porta. Né? Por quê? E você vai analisar, se você parar para perguntar de fato o que está acontecendo, você possivelmente vai descobrir o que está causando aquela reação, aquele comportamento, aquela atitude. Vamos ler Tiago 4, 1 a 8 e depois o versículo 10. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Inveja o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, diante do conflito, o nosso foco não deve ser apenas nas partes envolvidas, especialmente se você for colocado ali como mediador, né? Sabe, por exemplo, numa família, normalmente quando há alguma situação que envolve um filho, preste bem atenção, sempre tem alguém mais flexível a favor do filho e alguém
mais duro, né, contra o filho. Faz sentido isso? Mas o ponto aí que nós precisamos estar bem atento é que nós precisamos entender, de novo, o que está por trás daquilo. Não é só a pessoa em si. Não é só a pessoa, não é só a autoridade que ela tem, ou se ela está debaixo da autoridade de alguém, mas sim o que, de fato, está movendo ela para ter aquele comportamento. Então, um dos fundamentos aí é a seguinte pergunta: o que de fato ele quer? Ou seja, qual é o desejo? Qual é o meu desejo? O que eu estou querendo? Por que eu estou agindo assim? O que de fato eu quero? Como eu falei aqui, ainda há pouco, o que queremos e por que nós queremos? Às vezes a pessoa tem reação e ela não sabe nem por que ela quer. Outras vezes não, ela tem um propósito por trás daquela atitude, que eu diria que são a maioria das vezes, e a gente não consegue descobrir. Então, vamos lá. Tiago fala que todos esse movimento, ele tem a ver com o desejo. Tudo que nós lemos aí, ele tem a ver com o desejo, com a cobiça, com querer alguma coisa. Cobiçais e nada tendes, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A fonte, ou ponto, aí é o desejo. Um desejo não redimido. Um desejo corrompido. Então, quando o foco é só no desejo de autossatisfação, nós estamos tirando Deus da posição, estamos colocando um ídolo. Nós colocamos acima de Deus o nosso desejo. E isso é realmente um problema preocupante. Se o foco do nosso deleite não é Deus, nós vamos estar o tempo todo procurando satisfazer o desejo. E o desejo não se satisfaz. Se nós focamos em Deus mesmo, amados, você achando que está faltando alguma coisa, você tem satisfação. Eu estou num desafio grande esses dias, e hoje alguém falou comigo e disse assim: e aí, como é que está? Conseguiu? Tá? Como é que está o andamento? Eu digo: olha, eu consegui uma parte, e eu estou louvando a Deus pelo que eu já consegui. Porque normalmente, quando o nosso desejo é conseguir por conseguir, você não consegue ter gratidão pelo que já recebeu, entende? Você não consegue ser grato pelo que já alcançou, porque o teu desejo é sempre mais, sempre mais, sempre mais. Vamos lá, então, quando o foco é no ídolo, o que é que diz aí? Eu escrevi alguma coisa sobre isso? Coloquei aí para facilitar, não? Pode passar, Léo. Dá não, né, Léo? Então eu vou falar aqui. Se focamos no ídolo, em coisas, enxergando Deus de forma periférica, o nosso foco está errado, transformando um desejo lícito em um desejo idólatra. Né? Por exemplo, ganhar dinheiro é bom? É um desejo que você tem, mas se ganhar dinheiro tira Deus do centro da sua vida, ele virou um ídolo. E aí passa a não ser bom. Isso é para tudo: comer, a vida sexual, o poder, aquilo que você tem de controle. Né? Ser chefe é bom. Você imagina, o Tiago é chefe, tem lá, 2.000 pessoas, que de algum modo ele comanda através da sua equipe. Mas se o Tiago toma a posição dele de poder e começa a subjugar as pessoas, o propósito não agrada o Senhor. O desejo de poder dominou ele. Muito bem, quando o foco é em Deus, se tornamos as coisas secundárias e colocamos Deus no centro, a glória será de Deus e não nossa. E assim, com o que nós fazemos, nós passamos a adorar a Deus e não a nós mesmos. Isso foi uma chave que Deus me mostrou alguns anos atrás, porque um dos meus ídolos era realmente poder, dinheiro, né? E isso tirava Deus do centro, ainda que eu tentava maquiar aquela minha idolatria com uma falsa religiosidade. Deus que me deu, Deus... mas na verdade era meu, entendeu? Até que Deus tirou tudo, literalmente.
Isso é um outro momento que eu posso contar. Eu já contei aqui, mas Deus tirou absolutamente tudo. Eu sei o que é aprender a depender dele. Né? Ele arrancou o ídolo. Né? Um outro ponto é discernir os nossos desejos. Hebreus 4:12. Isso só é possível através da palavra de Deus. Você discernir o seu desejo, se o seu desejo é idólatra ou não. Eu contei para vocês que quando eu ia pregar em alguma igreja e que eu recebia ali uma oferta, eu pegava aquela oferta e corria para dar para alguém ou colocar num gasofilácio, entendendo que eu estava sendo um homem humilde, que eu estava sendo um homem simples, que não tem ganância. Na verdade, no fundo, talvez eu pudesse dizer assim, não é um valor que eu considero, então eu vou colocar em algum lugar. Sabe o que Deus me enquadrou de um jeito tão poderoso, que Ele disse, tudo que eu lhe dou não é para você dar para ninguém, é para você. Não era para eu dar aquilo, estou me referindo àquilo, né, aquela oferta. Não é para você dar para ninguém, é para você. Eu não estou perguntando se você está precisando, se você tem pouco, se você tem muito. Aquilo é uma honra que eu estou te entregando. Aquilo foi um entendimento de uma submissão, de que a minha vontade, o meu desejo era parecer que eu era espiritual, mas eu estava sendo orgulhoso. Foi um aprendizado fantástico. Hoje eu não desprezo nada que Deus de fato me dá, não importa o tamanho, a quantidade, eu recebo com alegria, com honra. Então, o ponto aí é você detectar os desejos que são pecaminosos. Detectar para que você possa permitir que realmente a luz de Deus entre ali, né? E você consiga controlar e diferenciar o seu desejo, vontade, necessidade. Desejo, vontade e necessidade. Nós precisamos parar para entender, né, isso. E lembrando que o nosso propósito deve ser, em tudo, glorificar o Senhor. Um outro aprendizado que para mim foi fantástico é essa questão de vida secular. Mas na vida secular, O crente não tem vida secular, querido. O crente, ele é crente, ele é de Jesus, ele é filho, ele não deixa de ser filho lá na repartição, lá no trabalho dele. Lá ele não deve chamar palavrão porque ele está ali no meio de um monte de incrédulo, não. Pelo contrário, ali que ele tem que ser luz. Deus o colocou ali como um missionário, como uma representação da sua igreja, do seu corpo. Então ele tem que ter uma vida cristã lá naquele mundo, e não uma vida secular, porque há alguns que separam. E tudo que Deus te deu para glorificar Ele, inclusive o teu emprego. Outro, quando o desejo gera pecado. Tiago 1,15 diz, então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então, veja que o desejo, ele vai nascendo. Você vê aquela mulher bonita, você sabe que não pode chegar junto, você é casado. Mas o desejo é tão grande que aos poucos você vai cedendo, vai dando um elogiozinho, vai chegando perto, vai dando uma ajuda. Daqui a pouco o desejo vai aumentando, o desejo vai crescendo, e daqui a pouco você procura uma oportunidade, e o desejo vai promover essa oportunidade, e o cara cai como um boi que vai para o matadouro, e aí dá luz o pecado. E o pecado leva à morte. Quem controlou ele? Foi a necessidade ou o desejo? O desejo. Então, queridos, uma coisa é querer algo e se contentar sem ele. Opa, não é com ele, é sem ele. Estão ligados? Uma coisa é eu querer o carro do ano, mas eu me contentar com o que eu tenho. Uma coisa é eu querer uma casa lá no Efigênio Salles, mas eu louvo a Deus porque eu moro bem ali, naquela casinha ali. E com relação aos conflitos, uma outra coisa é quando a gente pressiona os outros para eles ceder e nos dar o que os nossos desejos pecaminosos buscam. Esse é um ponto grave. Porque, assim, no meio
de um conflito, muitas vezes o nosso maior objetivo é satisfazer o quê? O nosso desejo, entre parênteses, pecaminoso. Normalmente o desejo é egoísta, é um desejo pecaminoso, né? Então o que é que nós usamos? Nós usamos a manipulação, às vezes a mulher usa isso com o marido e vice-versa, né? Usa o medo, coloca medo, né, na pessoa, ou nós julgamos, fazemos conclusões, ou interrompemos uma conversa. Não quero mais falar, não quero mais. Perdeu a briga, ele faz a cara feia. Eu não consigo, né? O cara faz a cara feia. Você não quer mais falar, não. Bate na mesa e sai, só para não terminar o assunto. E aí nós aprendemos semana passada que esse cara é um amante da paz ou um pacificador? O amante da paz, ele é um covarde. Ele não enfrenta o conflito, porque a paz verdadeira, ela se manifesta quando ela corrige o conflito, quando ela enfrenta o conflito, né? Ela resolve o conflito. Então, aí o negócio da cara feia, já falamos isso, né? Ignoramos, intimidamos, retaliamos, foge do confronto, especialmente se ele é bíblico, e aí começa a ameaçar, né, a outra parte, e assim não resolve a situação. Infelizmente, isso é muito comum. Qual é a chave para resolver isso? Destronar os ídolos. Entregar aquela área para o Senhor. Né? Tratar aquelas áreas. E aí ele faz aqui perguntas para identificar as motivações do conflito. Vamos fazer bem rapidinho aqui, para a gente concluir. É bem interessante aqui. Primeira, eu estava disposto a pecar para conseguir? Quão disposto você está para conseguir o que você quer, mesmo tendo que pecar? Eu lembro que, quando eu estava começando meu negócio, eu conheci um homem, e ele era um pastor, um cara muito preparado, mas eu era muito jovem, mais jovem ainda, então não tinha, de fato, tanta experiência. E eu lembro que uma vez o cara disse, cara, nós vamos ganhar dinheiro, você vai me ajudar e tal, aquelas coisas que atraem. E chegou um dia, ele me liga e disse, eu estou precisando de uma nota. Então você emite a nota e depois eu passo a tua parte. Eu disse assim, mas nota de quê, para quê, o que é isso? E aí eu confrontei. Eu só emito nota de alguma coisa. O que seria isso? Não, você emite a nota e depois a gente acerta. Eu digo, eu não trabalho assim. Sabe o que ele me falou? Ele entrou com essa ideia de cortar a conversa. É por isso que você não cresce. É por isso que você não desenvolve. Eu disse, irmão, eu não quero desenvolver assim. Estão ligados? Eu não desenvolvo assim, não é o meu modelo de desenvolver. A gente pode sentar, verificar o que é, se tem que fornecer alguma coisa, eu vou ver se eu consigo fornecer, e aí a gente tira a nota. É assim que deve ser. Então, muitas vezes, você tem que avaliar se está disposto a pagar o preço do pecado por causa daquilo. Não é uma bênção o pecado, como alguém diz. Tipo assim, olha, cai um dinheirão aqui na minha conta, olha, que bênção. Não, não é uma bênção. Pode ser uma pegadinha. Corra disso. Então, assim, o que de fato as pessoas querem conseguir? Seria respeito, controle, prazer, poder? E a pergunta é, esse conflito vale a pena o preço a ser pago para você romper com Deus? Para mim não vale, gente boa. Então eu prefiro correr. E aí tem aí os 4 amores que eu coloquei, né? O amor ao dinheiro. Normalmente o cara cai numa dessas. O prazer pecaminoso, né? Tem a ver com sexualidade também. Não só isso, mas comer demais pode ser um prazer pecaminoso. O desejo da aprovação ou o desejo do poder. 2. Eu acreditava que se não tivesse aquilo, seria infeliz. Aí que está a questão do descontentamento. O descontentamento alimenta muitos conflitos, não é verdade? O cara não gosta do emprego, o cara não gosta da casa que mora, o cara não gosta de nada, e às vezes ele não gosta nem da mulher que ele tem, não gosta de nada. Um cara descontente, ele nunca vai gostar, ele nunca vai aceitar, por mais que você entregue, ele nunca vai se sentir satisfeito.
Mas a pessoa que é satisfeita, ela sabe que o que ela tem é uma dádiva de Deus. Então ela glorifica a Deus por aquela casa, ela glorifica a Deus pelaquela roupa, ela glorifica a Deus pelo que ela tem. Porque, amado, toda insatisfação vai trazer ingratidão no coração, né? E a ingratidão, o que ela faz? Afasta a gratidão. E aí entra o murmúrio, a reclamação, a insatisfação plena, né? E, cara, tudo que você tem, você recebeu. Eu sempre me pergunto o seguinte, Tiago, tu que é mais velho, mais vivido, né? O que realmente a gente precisa para viver? Porque a gente já, só em receber, tendo o que comer, o que vestir, estejais satisfeito. Você já parou para pensar na profundidade dessa instrução? Eu fiz uma lista de coisas aqui, vou já ler para vocês aqui. Terceiro, o que eu cobiçava? Como nós sabemos, a cobiça, gente, é um apetite insaciável, posso dizer assim, como se fosse um rói-rói ali. O que você põe, ela vai engolindo, ela vai sumindo, né? Então, ela nos faz desejar muito além daquilo que a gente precisa. Muitos conflitos, eles nascem dessa cobiça. Por que você quer isso? Você, de fato, precisa disso. É uma necessidade. 4. O que creio que eu deveria ter? Aí tal. É necessidade ou querer? O autor coloca uma coisa bem interessante, que ele diz que a nossa cultura uniu as duas palavras. Então, nós passamos a falar, eu coloquei aí, para você entender. Eu quero que você me respeite. E trocou esse eu quero por eu preciso que você me respeite. E depois ampliou isso, eu tenho necessidade que você me respeite. E aí eu faço algumas perguntas para nós, seguinte, que na verdade nós precisamos de pouca coisa para viver mesmo. Primeira pergunta aí, você viveria sem sexo? Sim ou não? Sim. Certo. Você viveria sem carro? Você viveria sem casa? Viveria ou não? Daria para morar debaixo de uma ponte aí por um tempo? Dá, né? Que mais? Qual foi a outra que eu coloquei? Você viveria sem celular? Sim. Você viveria sem Deixa. Você viveria sem água? Você viveria sem comida? Ou sem vestir? O que você precisa para viver? Estão ligados ou não? O resto é bom, né, gente boa? O que mais me preocupa ou temia em perder? Aí vem a questão do medo. O medo é uma força resistente. Então, quando a pessoa às vezes entra num conflito, você vai pensar numa separação, colega, que tem bens para dividir. Misericórdia. O medo entra. Medo de perder o que tem. Olha, eu aprendi uma coisa com a minha esposa. A Sueli, ela é incrível, assim. Deus deu para ela umas qualidades. A Sueli nunca se preocupou com dinheiro. Quando nós casamos há 32 anos atrás, vai fazer agora no meio do ano, eu perdi o emprego alguns meses antes de casarmos, mas nós tínhamos decidido que íamos casar e aquilo ia ser para a glória do Senhor. E a Sueli era professora, não ganhava muito. E eu nunca ensinei isso para ela. Ela recebia e dizia, está aqui o dinheiro do salário e eu administrava. Nunca vi aquela mulher preocupada e ela não tinha medo. E eu dizia, e eu como sempre um cara, essa é o papel do homem, né? O homem é mente, a mulher é coração. O homem está ali pensando, articulando como é que ele vai comprar as coisas para casa e tal. E ela totalmente confiante no Senhor. Raramente eu via a Sueli com medo. Porque até hoje eu que digo para ela, olha, eu coloquei um dinheiro lá na tua conta. Claro, ela se veste bem, ela é esperta, ela não é. Mas assim, não se preocupa. Não tem esse medo. Então, queridos, o medo, você tem medo de perder o dinheiro, de perder o prazer?
de perder a aprovação. As pessoas não vão me aprovar mais, porque antes eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora eu não tenho mais. De perder o poder. E aí as pessoas fogem de resolver as coisas porque têm medo de perder o cargo. Mas isso é certo a ser feito. Mas e se eu perder o meu emprego? Eu quero ver se você coloca o seu emprego em risco, como Daniel colocou a vida dele em risco, mas não se curvou, se Deus não vai entrar lá na fornalha contigo e te livrar da morte. Eu quero ver. Porque ele protege, especialmente quando a palavra dele é vivida por alguém que crê. Já estou terminando. Então, o medo vai ter dois lados aí da moeda. O desejo e o medo, né? A aprovação ou a rejeição. O 6, quais são os meus direitos? Esse é um outro ponto que foram violados. Os direitos e os destinos. Eu coloquei isso aí para vocês? Não? Toca aí, Laelson. Vou ter que concluir aqui. Sabe, nós como crentes, muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos para glorificar o Senhor. É meu direito, mas eu digo, cara, eu te perdoo, pode ir. O 7, o que amo mais do que amar a Deus e o meu próximo? Essa é uma pergunta e tanto, né? O seu negócio, o seu emprego, o seu pastor, a sua igreja, o seu carro. O que está tirando Deus do lugar que cabe só a Ele? Você sabe que a questão do amor, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É o amor ao dinheiro, é um apego nocivo, é um apego pecaminoso, aquilo. Mas você tirar Deus e colocar o dinheiro, ou mesmo uma pessoa que pode estar te desencaminhando para a direção que Deus te deu. Você precisa pensar sobre isso, porque o amor ao mundo, aquele que ama ao mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você tira Deus do lugar e abraça o mundo, abraça a coisa, abraça a pessoa, e se apega àquilo, e tira Deus do lugar que só cabe a Ele. Aí tem uma tabelinha, passa aí, Lael. Quando nós amamos as coisas mais do que a Deus, nós estamos dispostos a pecar contra Ele, para ter aquilo. Pode ser uma mulher, pode ser um negócio, pode ser um homem, e o cara abre mão. Eu lembro um pastor aí que trabalha com família, contou uma história. Eu assisti esse momento dele na internet, Tiago, e ele disse que uma mulher que era esposa de um líder famoso numa certa cidade brasileira, estava se sentindo insatisfeita com o marido, com o ministério, com o que ela tinha, e começou a flertar na internet com um cara, e ela se apaixonou por aquele cara. Foi tão forte que ela abriu mão de Deus, ela chegou com a família e disse, estou indo embora, eu vou ser feliz. Gente, isso é uma história verídica. Ela abriu mão de tudo que ela tinha no ministério, por causa de, entre aspas, amor. Ela ia ser feliz porque ela tinha encontrado o amor. Ela nem conhecia a pessoa. O pecado deixa a pessoa extremamente cega. Então ela pega, reúne a família, o marido, diz, estou deixando, os líderes tentaram persuadi-la para ela não fazer aquilo era uma loucura, para ela esperar um pouco. Ela era uma mulher de Deus, ela disse, não, eu quero ser feliz, eu encontrei o amor da minha vida, chega desse sofrimento. Pegou um avião, veio aqui para Manaus. É verídica essa história. E o cara foi pegá-la no aeroporto. Levou essa mulher para jantar. E depois eles foram para uma noite de amores. Quando amanheceu o dia, ele disse, estou indo embora, não quero mais te ver. Como assim? Eu deixei tudo por você. Eu estava só brincando, eu não estou apaixonada por ti. Para mim isso era uma diversão, eu não vou ficar com você, olha a tua idade, olha a minha. Gente, acabou a vida daquela mulher. Escolhas. Deus é o seu verdadeiro amor. As coisas às vezes são difíceis, mas continue fiel. Continue avançando. Controle os desejos. Eu não posso me envolver com aquela mulher, eu não posso me envolver com aquela situação. Eu estou separado para Ele. Eu sou a noiva que aguarda o encontro.
Então, olha só aí essa lista para terminar, dos desejos ilícitos e dos desejos lícitos. O Tiago vai ler, é claro, o desejo ilícito, para não ter problema, né? Vamos lá, Tiago, começa aí. O lado de lá vai ler com o Tiago, e o daqui comigo. Desejos ilícitos. Tá aí. Eu queria controlar. Tá certo lá? Tá, né? Eu queria controlar, manipular meu oponente. Aqui nós. Eu queria defender a verdade. Então, numa discussão, num conflito, você tem que tentar identificar os desejos lícitos e ilícitos, inclusive em você mesmo. Tiago, segundo. Eu queria intimidar meu oponente. Eu queria convencer meu oponente. Eu queria envergonhar meu oponente. Eu queria silenciar biblicamente o meu oponente. Eu queria me vingar. Eu queria um diálogo justo, ouvir e ser ouvido. Olha a diferença, vamos lá. Eu queria algo que pertencia ao meu oponente. Eu queria ser respeitado. Eu queria machucar meu oponente. Eu queria ter compreendido. Eu queria dar uma lição no meu oponente. Eu queria ser apreciado de modo adequado. Eu queria proteger meus interesses egoístas. Proteger alguém. Eu queria proteger alguém. Última. Eu queria desviar a atenção do meu oponente. Eu queria me proteger do meu oponente. Então veja que os desejos estão por trás de todas essas reações. Passa mais um aí, Laelzinho. Qual é a missão de vocês agora? Quem tem o livro, pode passar o último. Aí você tem a tarefa de ler sobre as boas motivações. Tá certo? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, pela bênção de poder estar reunido, de mais uma vez ministrar e ser ministrado pela Tua palavra. Agora eu quero abençoar o Teu povo, Senhor, que vai voltar para as suas casas. Peço ao Senhor que aquilo que foi ministrado nessa noite fique gravado, Senhor Deus, escrito nas nossas mentes e corações, para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os conflitos e nos tornar cada vez mais pacificadores. Senhor, eu quero abençoar cada um aqui com saúde, com paz, com alegria no seu espírito. E pedir a Tua bênção, Senhor Deus, sobre o sustento, que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, que nunca falte na nossa mesa e que tenhamos mais do que precisamos, para que assim nós possamos ajudar outros. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, um despertar alegre e feliz. Obrigado pelas ofertas aqui depositadas. Multiplica por louvor da Tua glória. Obrigado pelo lanche que está sendo preparado lá na cantina. Que Tu sejas glorificado por tudo isso. Assim eu oro no santo nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Dá um abraço a quem está longe de você. E aplaude o Senhor. Bonito. Deus abençoe, meus amados.